Pessoal, boa noite. Como eu já tinha falado para vocês, eu vou tratar aqui de alguns temas que a gente deveria tratar presencialmente nas nossas aulas, porém, nós vamos fazer aqui alguns vídeos e vamos também fazer algumas apresentações usando a plataforma da Fazan. Nesse primeiro momento, eu estou trazendo para vocês, nesse primeiro vídeo, o primeiro assunto que a gente vai tratar aqui é o realismo. O realismo é um movimento europeu que nasce na Europa e mais tarde vem para o Brasil, mas é um movimento que ele é um movimento contemporâneo à descoberta ou à invenção da fotografia, então é altamente impactada pela fotografia, e é também um movimento que vem logo após a Revolução Industrial. Então, como eu sempre falo para vocês, a arte não se separa da história. A arte ela está sempre ligada, ela está sempre associada aos acontecimentos históricos, à sociedade a qual ela está inserida. Então, nesse caso, a fotografia ela influencia muito os artistas, ela causa um impacto nos artistas, os artistas visuais, os artistas das artes visuais. Porém, o realismo ele também é um movimento literário, é também um movimento que se percebe na arquitetura também. Então, sendo assim, eu vou falar para vocês brevemente de um exemplo de cada uma dessas áreas, no caso da literatura e da arquitetura. E depois eu vou trazer para vocês duas obras que são obras marcantes, vamos dizer, nas artes visuais. No primeiro momento, eu vou mostrar para vocês o livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que traz uma temática diferente, principalmente para a sociedade da época, que coloca a mulher como personagem central dessa obra literária, e essa obra literária ela tem os relatos de uma mulher adúltera. Então, uma sociedade conservadora, uma sociedade ali que tinha acabado de sair de um período de monarquia, estava mais ou menos 1860, então é um tema que chocou a sociedade, inclusive houve um processo judicial para que essa obra não fosse publicada. Um outro exemplo que eu trago para vocês, que todos vocês conhecem, é a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é um exemplo clássico do que seria uma obra na arquitetura desse movimento realista. O que seria a Torre Eiffel? É uma torre que foi concebida para uma exposição. Ela foi concebida com a ideia de ser montada e depois desmontada após essa exposição. Ela tem 300 metros, então para a época era considerada a construção mais alta da época e que tinha uma estrutura aparente. Essa estrutura aparente era intencional. O que se buscava mostrar com isso? Buscava-se mostrar essa tecnologia da época, buscava-se mostrar essa verdade construtiva, né, a estrutura e esses novos materiais. Esses novos materiais seriam o quê? O ferro fundido e o aço. Na época, causou um certo estranhamento porque não tinha nada cobrindo essa estrutura. Só que o objetivo era mostrar mesmo a estrutura. Porém, com o tempo, essa obra que deveria ter sido desmontada, permaneceu e até hoje está lá montada em Paris e é considerada atualmente uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Lembrando que, só para retomar, a gente começa a considerar como mundo moderno a partir da Revolução Industrial. Então, o realismo, como movimento que vem logo após ou durante, depende do autor, essa Revolução Industrial, a gente pode considerar que o realismo inaugura essa era moderna. A gente poderia considerar assim, levando por esses preceitos, né? Agora, nas artes plásticas, eu trago para vocês dois exemplos bem marcantes. No caso, Millet e Courbet. As duas obras que eu escolhi para trazer para vocês são As Respingadeiras e Os Quebradores de Pedra. A primeira obra é de Millet e a segunda de Courbet. Nos dois casos, o que a gente vê é uma supervalorização do homem do campo. Porém, essa valorização ela vai além do homem do campo. Ela é uma valorização que busca colocar como centro o homem comum, o trabalhador. Então, trazendo para vocês
um pouco mais desse contexto histórico, o que aconteceu nesse período foi a publicação do Manifesto Comunista de Engels e de Marx. Esse manifesto comunista, ele causou na sociedade, na burguesia também, um impacto muito grande. E nas artes, os artistas desse período buscavam trazer para as artes, trazer para essas telas, para essas pinturas, o homem comum. No caso, realismo enquanto realidade. Realismo, realidade. Então, no caso dessas obras que a gente está olhando, o que a gente percebe? A gente percebe a supervalorização de trabalhadores comuns e, no caso, são pessoas pobres. As respingadeiras, elas seriam basicamente mendigas do campo. Após a colheita, essas mulheres, elas percorriam essas lavouras e colhiam os restos da lavoura e se alimentavam disso. Muitas vezes elas mantinham famílias através dessa coleta. E os quebradores de pedra, nesse caso em questão, são trabalhadores de uma estrada. O que tem de diferente aqui, além de colocar o trabalhador no centro da temática, é tirar um pouco aquela ideia que vem do período anterior, que é o romantismo, de colocar essas pessoas enquanto heróis, uma visão idealizada. Aqui eles são colocados como pessoas comuns e o que se valoriza muito é o cenário no qual estão envolvidos. Nesse primeiro caso, das respingadeiras, a gente vê que ainda existe uma certa influência do período anterior, que é o romantismo, nessas pinceladas que são mais suaves e numa certa beleza que o autor, no caso Millet, coloca para essas mulheres. São duas obras pequenas, não são grandes, mas aqui o que o autor coloca é uma certa suavização desse trabalho no campo. E nessa segunda, ele já dá uma ênfase maior para a realidade. O que seria essa realidade? Ele dá uma ênfase para o cenário em que está envolvido e ele faz um fechamento no trabalho em si, nas pedras e nas pessoas, e não mostra muito o rosto. Nos dois casos, os rostos dos trabalhadores não aparecem. Porém, nesse segundo caso, a idealização ela praticamente não existe. E o que a gente percebe, além disso tudo, é que essas obras, elas causam um impacto muito grande na sociedade, porque elas são levadas para os grandes salões. Essas obras são levadas e mostradas para a burguesia e causam um espanto muito grande na época, porque é uma forma de mostrar para a burguesia esse mundo que eles não queriam ver. É uma forma de mostrar, uma forma de registrar a história desse homem contemporâneo deles e de deixar para o futuro. Então, o que a gente poderia dizer desse movimento, de uma forma bem resumida, é que ele traz a realidade concreta das coisas. Ele traz uma realidade da pessoa comum. Ele traz uma realidade que até então não era explorada por nenhum artista. Ela era idealizada. E nesse momento, cada artista passa a ter a sua visão de mundo. Cada artista passa a ter a sua visão de mundo. E nesse sentido, a obra ela passa a refletir uma visão social e a visão do artista, que é o autor de cada uma dessas obras. O que temos de diferente nesse período é uma valorização da pessoa comum, cenas comuns, o trabalhador, na arquitetura, os novos materiais, o advento da Revolução Industrial. Na literatura, é uma valorização da vida como ela é, vamos dizer assim, e nas artes visuais, a gente também pode dizer que existe essa valorização. Mas o que chama atenção mesmo é essa influência que existe por conta do advento da fotografia. Esse advento da fotografia, combinado com o Manifesto Comunista, que traz o operário, que traz a pessoa comum para a discussão, para as obras, traz a pessoa comum para um certo protagonismo. E esse protagonismo é visto em tudo.